Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula aqui no seu UMEC 2015. Hoje, aula técnica de número 11 para todo o Brasil, em mais uma aula no seu Universo do Mecânico, aula de terça-feira, todos aqui bem empenhados para receber, absorver o conhecimento técnico e eu, como sempre, muito disposto a passar para vocês todos os detalhes, dicas e funcionamento hoje do Ford Fiesta 1.6 Flex. Um alô ao Alessandro Tomás, da Mecânica Alessandro, Alto Rafim, também Antônio Mendes Dutra, faz tempo que não assiste aula ao vivo, né, Antônio? Hoje acompanhando novamente uma aula ao vivo conosco, Magno Bertoldi, Giba Brás, pessoal de Timóteo, Minas Gerais, também nos acompanhando, Marcos Gutierrez, KDS Automotiva, Diomedes de Brasília, também nos acompanhando em mais uma aula técnica aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. A aula de hoje teremos como tema a aula número 5 do Ford Fiesta, sensor parte 2. Isso mesmo, iremos abordar a segunda aula hoje sobre os sinais de entrada do Ford Fiesta, sistema de gerenciamento eletrônico do motor, IAW4CFR do Ford Fiesta 1.6 Flex. Então, a aula de hoje, um veículo Ford, né, com motor 1.6, Zetec Rocan, Flex, 8 válvulas, né, e veremos quais sinais de entrada nós temos para abordar sobre este veículo, este sistema. Estamos na fase dos sinais de entrada desse nosso treinamento. Sinais esses de entrada que são o quê? Muito importantes. Sinais de entrada auxiliam e muito no mapeamento de todo o sistema. Vamos lá. Aula passada, abordei o sinal fundamental, né? Aula passada falamos sobre o sensor de rotação do motor, que também é o PMS, né? Então lembrando que nesse Zetec Rocan, o rotação ele está apontando para o volante do motor. É lá que nós temos o movimento e ainda o que? Temos os dentes no volante do motor, né? Espaçados, para que o sensor faça a contagem, né? Na verdade, não é bem que ele conta, né? Ele vai emitindo sinal elétrico e quem conta é a ECU. É a unidade de controle eletrônico que faz essa contagem desses dentes. E aí sim, consegue determinar a rotação e o PMS do motor. Também abordamos lá passada o sensor de fase nesse sistema. Está bem fácil, na tampa de válvulas do motor, aponta para o comando. E o cruzamento dos sinais rotação e fase, que nós temos a condição técnica da ECU, determinar fase, ou seja, sabe quem está admitindo, quem está comprimindo, qual cilindro está em combustão, qual cilindro está em escapamento. A fase, então, é excelente para melhorar ainda mais o funcionamento do sistema. Pessoal, estou lá com o motor ligado, eu desligar o sensor de fase, desligo, dou na partida com o sensor de fase desligado, praticamente andando com o carro, testando, subindo, descendo, dando partida quente, partida frio, com álcool, com gasolina, não vai sentir diferença nenhuma. O que? Faça o teste, desliga o sensor de fase, dá uma volta aí com o carro, veja o que acontece. Não acontece nada. Ué, se não acontece nada, por que é tão importante, né, o sensor de fase? Ele é um sinal complementar, ou seja, é um sinal que vai complementar a informação para tornar o sistema com uma injeção sequencial. E mais, uma ignição com controle individual, cilindro por cilindro, neste sistema, ok? Aula de hoje, veremos quais sensores? Temperatura do ar, temperatura do motor. Mas,
quais sinais de entrada? Veremos ainda os interruptores do sistema. Interruptor de luz de óleo, interruptor inercial. Ou seja, temos uma aula hoje falando de sensores, 2, temperatura do arrefecimento e ainda dos interruptores desse sistema, ok? Telinha de introdução para vocês. Nessa segunda aula sobre os sinais de entrada, veremos 2 sensores que determinam a temperatura do ar e no arrefecimento. E ainda alguns interruptores do sistema. Então vamos ao Ford Fiesta 1.6 Flex. Boa aula a todos. O veículo do nosso treinamento de hoje já está aí na telinha de vocês. E, sem perder tempo, vamos lá para a diagramação. Sinais de entrada do lado esquerdo que mandam informação para a ECU e a W4CFR. Fase, já abordamos, né? MAP, rotação e PMS, também já abordamos. Hoje, temperatura do motor, temperatura do ar e os interruptores. E ainda veremos nas aulas seguintes, lâmpadas, detonação, velocidade e borboleta. Então aí os sinais de entrada desse sistema de gerenciamento eletrônico do motor Magneti Marelli, aplicado aqui no Ford Fiesta. Detalhes para vocês. Para adequar o mapeamento conforme a temperatura do motor, temos um sensor neste circuito, que através da variação em tensão elétrica, permite a ECU determinar a temperatura do motor. Podemos chamar de temperatura do arrefecimento? Podemos. Temperatura da água? Podemos. Mas, na verdade, é um sinal importante para quê? Para a ECU determinar o quê? A temperatura do motor. E é diferente do ar. A temperatura do ar é o ar admitido no motor. A temperatura do motor é do motor em si. Claro, para facilitar, ele está medindo a temperatura do líquido de arrefecimento. Tá? Porque se você medir o bloco diretamente, aqui seria muito rápido e ficaria mais alto. O cabeçote também. Agora, quando você controla, né, através da temperatura do arrefecimento da água, ela está em circulação. Ou seja, ela pega a temperatura, calor, né, arrasta, né, o calor para ser, né, trocado com o sistema de arrefecimento no bloco, no cabeçote. Então se consegue um valor mais próximo do real. Tá? Por isso que se mede a temperatura do líquido e não do motor. Podem ver, nesse motor onde está esse sensor, está lá no flange traseiro. Não está nem em contato com o metal, aliás, não tem nem rosca, né? Este sensor ele é encaixado, temos o anel O-ring e uma travinha. Acabou. Não tem nada mais que isso. Né? Não tem nem contato metal-metal. Porque ele mede o líquido. E como ele está bem ali na região próximo à válvula termostática, ele pega a circulação do líquido do sistema de arrefecimento. E esse valor ele é transformado, né? A temperatura, na verdade, pela variação da temperatura, temos um valor alterado em tensão elétrica. E isso vai para a ECU. E ela sim determina quantos graus está o motor. Ok? Localização. Então temos aqui a foto do motor do Ford Fiesta 1.6 Flex. Bem na parte traseira do cabeçote, né? Onde está indicando aí a seta, né? Na ilustração. Vamos lá. Fixo diretamente no flange de água desse motor 1.6 Rocan. Temos o sensor de temperatura bem próximo da válvula termostática. Sempre antes dela, tá? Para determinar corretamente o valor lá do motor. Então, está bem perto da válvula termostática, só que antes dela. Por que antes dela? Porque depois dela o líquido vai para o radiador, né? Para trocar calor, baixar a temperatura pelo radiador. Então, sempre antes dela, ou seja, dentro do circuito. O sensor tem que estar dentro do circuito, ou seja, captando a circulação do líquido entre bloco, cabeçote e bomba d'água. Bloco, cabeçote, bomba d'água, tá? Temos então o que? Temos exatamente essa medição
extremamente importante para o correto mapeamento do sistema. Então, sempre o sensor está lado motor, tá? Não é lado radiador, ok? Porque ali ele consegue medir realmente a temperatura real do motor. Como sempre, temos uma comunicação digital nesse sistema. Vamos lá, mostrar a foto, a imagem do sensor de temperatura do motor. Eis ele aqui na tela, né, um sensorzinho, né, de latão, um anel O-ring de vedação, um conector plástico, 2 fios. E temos o que? Dentro desse sensor, justamente nessa ponta do sensor, o resistor. 2 fiozinhos vêm lá do conector, passam aí no meio, não encostam no outro. Na ponta, eles estão ligados a um resistor, a uma resistência elétrica. Diferente a resistência, claro, ela é diferente, mas é uma resistência. Vai estar em contato aonde? Ó? Esse biquinho do sensor está em contato diretamente com o líquido de arrefecimento. Fica ali, medindo, trocando calor, né? Na verdade, ele fica captando a temperatura do circuito. O circuito vai aquecer o latão, vai aquecer a resistência e aí é que teremos o X da questão, tá? Temperatura do motor. É um sensor formado por uma carcaça e internamente um termistor do tipo NTC ligado por 2 terminais. Esse termistor é uma resistência elétrica variável, conforme a temperatura. Nesse caso, a temperatura de quem? Do líquido de arrefecimento ao seu redor, né? É exatamente ali que ele capta a temperatura. Claro, ele mede ar? Mede. Se ele estiver no ar, ele vai medir o ar. Como ele está no líquido, ele mede o quê? O líquido de arrefecimento, e isso é convertido como que? Temperatura do motor. Isso que é importante captar e entender, tá? Ele mede temperatura do motor. Bom, essa resistência na ponta do sensor é um termistor do tipo NTC, que significa coeficiente negativo de temperatura, né? Do inglês para o português, traduzindo então, coeficiente negativo de temperatura. Toda resistência elétrica, em uma normalidade, ela é um PTC, ou seja, um cabo de vela, uma resistência do chuveiro, uma bobina. Conforme aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Pode ver, sensor de rotação, tem um enrolamento, né, quando ele é indutivo. Mede a resistência frio, mede quente. Poxa, frio vai dar 900 ohms, quente vai dar 1000, 1050. Aumentou a temperatura, aumentou a resistência. Isso é normal. Normalmente os materiais são assim. Agora o sensor de temperatura, que tem esse termistor NTC, por isso que é N de negative Temperature Coefficient, ele é inversamente. Quando ele é uma resistência convencional, como cabo de vela, bobina, rotação, chuveiro, ele é um PTC, positivo. Coeficiente de temperatura positivo. Tá? Aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Aqui não, ele é inversamente proporcional. Aumenta a temperatura, diminui a resistência. Abaixa a temperatura, aumenta a resistência. Ele é inversamente proporcional, tá? Vamos lá aos detalhes dele. Ó, falei que ele está ali, ó, junto do flange traseiro do cabeçote, né? Muito comum, né? Nesse veículo, nesse sistema, esse flange apresentar problemas, vazamentos, válvula termostática, né? Ser danificada. Então, pessoal, esse conjunto, preventivamente, até o conjunto, eu digo, tá? Válvula, cotovelo, o carcaça, sensor, 30 mil quilômetros. Sério, pessoal, isso danifica, trinca, vaza. Você troca uma parte, estraga outra. Recomendação, troca completo. Troca completo. Olha onde está o sensor, ó. Entre a circulação entre o bloco do motor e
uma parte do cabeçote e bomba d'água. Não está indo o líquido para o radiador. Tem que passar pela válvula. A válvula tem que abrir primeiro, né? Então, o líquido circula entre bloco, cabeçote, bomba d'água e passa aí pela flange traseira. Como a válvula termostática está fechada, o líquido não vai para o radiador. Circula só bloco, cabeçote, bomba d'água. E o sensor vai pegando essa temperatura de aquecimento do motor. Quando o líquido estiver quente, já na temperatura de abrir a válvula termostática, abre a válvula termostática, o líquido é empurrado para o radiador. E aí a água do radiador entra na parte de bomba d'água, bloco e cabeçote. Aí o sinal do sensor dá uma pequena queda. Isso é normal. Está lá em torno de 100 graus. Quando abre a válvula termostática, ele cai para mais ou menos 92, por aí. Para logo em seguida ele já subir e já voltar, né, a trabalhar corretamente, tá? Então é muito comum termos esse tipo de funcionamento do sensor, em que ele trabalha em temperatura mais alta, quando abre a válvula ele já cai um pouco, tá? Bem comum. Vamos lá. Como que ele funciona, portanto? Funcionamento. A ECU controla a tensão de alimentação desse sensor em 5 volts. O outro pino é de aterramento. Assim, a tensão enviada passa pela resistência, tendo como? Tendo uma variação de acordo com a temperatura. E a ECU mede essa variação. Então, como que ele funciona? A ECU controla a tensão, tá, de alimentação do sensor. 5 volts. Manda 5 volts e mede a queda. O outro pino é aterramento, é massa direto. Assim, né, a tensão enviada vai passar pela resistência elétrica e vai encontrar quem? O aterramento. Tá? De acordo com a temperatura, a variação, a ECU mede essa queda. Então é assim. O sensor não é a ponta do circuito. O sensor faz parte do circuito. Pensem nisso. Por isso que não tem positivo indo para o sensor. Pode ver. Tem aterramento e o módulo manda 5 volts com controle de tensão. E conforme varia essa tensão, teremos o quê? Uma variação nesse valor de tensão. Então assim, quanto mais baixa a temperatura, menos graus Celsius, o que acontece com a resistência elétrica? Ele não é NTC, inversamente proporcional? Temperatura baixa, resistência alta. Assim acontece o quê? O módulo manda os 5 volts para encontrar com o aterramento. Mas se tem uma resistência alta no meio do caminho, esses 5 volts vai cair a zero? Não está em curto. Não está? Tem uma resistência no meio do caminho. E se a resistência é alta, os 5 volts vai cair para em torno de 4 volts, mais ou menos com o sensor frio. E aí, com o sensor quente, temos o que? Temperatura alta, resistência baixa. O módulo manda os 5 volts. Se a resistência está baixa, ele consegue cair bem 5 volts. Está quase fechando o curto. De 5 volts, cai para em torno de 1. Então assim funciona o NTC. Coeficiente negativo de temperatura nesse tipo de comunicação com o sensor. Nesse caso, sensor de água do motor, né? Que mede a água. Vamos ver já já os pinos dele, tá? No scanner. Então, no equipamento de diagnóstico, podemos medir em graus Celsius. Observe aqui na tela do scanner, a última linha, temperatura, água. É o plug eletrônico, a temperatura do motor. Quantos graus está marcando? 70 graus Celsius. Bom, eu falei alguma coisa que o sensor dá informação em graus Celsius para o módulo? Não, né? Se o sensor recebe 5 volts, recebe aterramento, o que ele vai responder para o módulo? Seria uma resistência variável. Tensão elétrica. Entre 0 e 5. E como que está marcando no scanner aí,
70 graus Celsius? Ué, se o sensor informa em tensão elétrica, como que está 70 graus Celsius? Vamos entender. Vamos aprender. No equipamento diagnóstico, temos o valor já transformado, ou seja, já em graus Celsius. Na verdade, o que é esse eu tenho do sensor é uma variação em tensão elétrica, em volts, que é transformada nesse caso. Então, esse eu recebe em volts. Ela vai trabalhar com volts, sim, mas para a informação, ela pode transformar essa tensão em graus Celsius. Tem uma tabela interna, e aí ele já dá a resposta para o painel, para o scanner, para você testar, já em graus Celsius. Entenderam? Facilita. Facilita. Uma forma mais simples de se trabalhar. Mas o sensor trabalha em tensão elétrica. Não se esqueça desse detalhe. Tá? Quais ligações nós temos no sensor? Tá aí, ó. Ó o plug eletrônico, né, do lado esquerdo. E olha do lado direito. Lá no carro, no motor, ó. Conectorzinho cinza, travinha, 2 fios. Olhem como que o sensor está preso no flange traseiro de água. Travinha, ó. Olha a travinha, parece um clips, né? Parece um clips, ó. Uma travinha simples, né? Um pedacinho de arame em formato de trava. É, isso mesmo, ó. Uma travinha, né? Vai fixar o sensor. E como hoje nós temos os materiais plásticos num nível mais alto, tá? O anel de pressão do sensor, quanto mais a pressão, mais ele veda. Por isso que por ali, ó, né, a vedação ocorre realmente. Claro, tem vazamento, tem muito problema nesse anel, no próprio flange, né? Mas, no geral, ele segura numa boa, né? A pressão de trabalho do sistema também é alta a temperatura, né? É muito alto realmente. E pode ver que a travinha, ela já encaixa na cabeça da carcaça do sensor. A travinha já encaixa onde, ó? Ali, ó, na cabeça, né, do corpo metálico do sensor. Não tem um local da trava. Você gira o sensor ali, ó, para lá e para cá, tranquilamente. Não tem nada demais, tá? E mesmo assim se consegue boa vedação. Ligações, então. Quantos fios são no sensor? 2. 2 fios no sensor. Vamos a eles. Só 2 fios no sensor, então não tem 3, né? Não tem positivo. O positivo que chega, ele tem controle de tensão. Então, o pino 1 está ligado ao pino 62 da ECU. Então, no conector de 2 fios do sensor de água, o terminal 1 dele está ligado ao pino 62 do módulo. É o positivo com controle. Então, chamamos isso de quê? 5 volts com controle de tensão. É os 5 volts que o módulo manda e mede a queda. E o outro, pino 2 do sensor, está ligado ao 54 do módulo. É a massa. É aterramento. Então, o pino 2 é aterramento, o pino 1 é 5 volts. Então, é assim. Se você deixar a chave ligada, desplugar o sensor, vai ver que tem aterramento no fio, o outro vem 5 volts. Aí vem em média 4,8, 4,9 volts. Normal, tá? Quando você pluga o sensor, né, ao chicote, esse valor do positivo não vai ser mais 5 volts. Porque eu estou aterrando ele. E aí vai cair para 4, para 3, né, se o motor estiver frio. Para 2, 1,5, se o motor estiver quente. 1, se o motor estiver bem quente. Tá? Então essa tensão elétrica, ela vai variar de acordo com a temperatura do motor. E como falei, a resistência, ela faz parte do circuito do sensor. É como se ela estivesse dentro de alguma parte do sistema. Ela faz parte do circuito. Ela não é a ponta do circuito. É diferente de um sensor de borboleta, que ele dá o sinal para o módulo. Então, ele é a ponta do circuito. Ele recebe positivo, recebe negativo e dá a resposta. Sensor MAP também é assim. Aqui não. É uma resistência elétrica variável de acordo com a temperatura. E aí,
é como se ele fizesse parte do circuito, tá? Só para ilustrar melhor isso para vocês. Querem exemplificar mais ainda? Claro, valores. Olha o quadrinho aí de tabela de testes em resistência elétrica do sensor de temperatura da água. Do lado esquerdo, então, a variação da temperatura em graus Celsius. Do lado direito, a resistência em ohms, né? Temperatura 0 grau, 100 k-ohms, ou seja, uma resistência altíssima. 20 graus Celsius, 38 k-ohms. 40 graus Celsius, 16 k-ohms. E por último, 80 graus Celsius, 4 k-ohms. Sempre lembrando que o KI significa 1000, né? Então temos aí, ó, 100.000, 38.000, 16.000, 4.000 ohms de resistência. Então ele é o quê? Inversamente proporcional. Pode ver, ó. A temperatura começou com 0. 100 k-ohms. 20, 38. 40, 16. 80, 4. Vocês viram? Ele vai fazendo inversamente proporcional. Essa é a característica do NTC. É assim que ele funciona. É assim a forma que ele dá a variação do sinal para ECU. Tá? Muito importante esse tipo de teste. Ah, e não é só resistência. Tensão elétrica é semelhante. Com o motor frio, esses 5 volts que o módulo manda vai cair para 4. Com o motor médio, né, vamos dizer aí, 90 graus, vai cair para 2. Com o motor quente, cai para 1 volt. Então, temos a mesma sequência. A resistência e a tensão elétrica, nesse caso, trabalham iguais. Tanto a resistência em ohms como a tensão elétrica em volts, ambos são inversamente proporcional à temperatura em graus Celsius. Aumentou a temperatura, diminuiu a resistência, diminuiu a tensão elétrica. Diminuiu a temperatura, aumenta a resistência, aumenta a tensão de resposta à tensão elétrica. Tá? Então é sempre inversamente nos dois casos. Belezinha? Painel de instrumentos aqui do Fiesta e, claro, né, não podemos deixar de destacar o ponteiro de temperatura, né? Tem tudo a ver com esse sensor, pessoal. É o mesmo sinal, é o mesmo sensor que manda a informação para o painel de instrumentos. Não é outro sensor, é o mesmo, tá? É a mesma informação. Mais uma dica para vocês. Graças ao sinal desse sensor, a ECU tem condições de determinar ou não a necessidade de injeção de partida frio, né, de gasolina na fase fria, como injeção auxiliar para o funcionamento do motor nas fases, né, em que ele estiver abaixo de 16 graus Celsius e uma relação AF para álcool. Também é por esse sensor. Não tem um sensor para partida frio. Usa o mesmo plug, o mesmo sensor de temperatura do motor. Não tem um segundo. E assim, com o motor abaixo de 16 graus. Relação AF mais para álcool, na partida ele comanda, né? A ECU comanda a injeção de gasolina para facilitar o funcionamento do motor, com fase fria e porcentagem de álcool alta. Essa é a ideia. Ele pega duas coisas, temperatura abaixo de 16 e uma relação AF voltada mais para álcool. E aí a necessidade realmente de se injetar gasolina para o motor iniciar seu funcionamento. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador e volto na sequência para falar sobre temperatura do ar. Ficamos por aqui nessa primeira parte da aula e voltamos já já aqui no seu MEC. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas
e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca da válvula termostática, primeiro posicione o recipiente coletor abaixo do sistema. Solte a mangueira inferior e a retire para ter acesso à válvula termostática. Note que com um líquido frio a válvula estará fechada, saindo pouco líquido do sistema. Solte com a chave de 10 mm os parafusos da fixação e retire a tampa da válvula. Retire o anel de vedação e a válvula termostática usada. Instale a válvula termostática nova e posicione o anel de vedação. O anel vai reter a válvula em seu alojamento. Recoloque a tampa da válvula termostática. Recoloque e aperte os parafusos de fixação da tampa. Recoloque a mangueira no bocal da tampa da válvula. Reposicione a abraçadeira e aperte o parafuso da mesma. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!